boa tarde aos colegas do Brasil e de Portugal. Falar da minha alegria em poder participar desse evento e agradecer aos organizadores dessa atividade do CITSEM e também ao professor Pedro Vilas-Boas Tavares, que tão cordialmente está coordenando essa atividade de hoje. Essa minha comunicação, ela discute, né, eu apresento algumas questões que eu discuti na minha tese de doutorado, intitulada Caridade e Misericórdia, as doações testamentárias em Cachoeira no século XVIII. A proposta da tese foi trabalhar com o que eu chamo de pedagogia da caridade e com a disseminação das práticas das obras de misericórdia na América Portuguesa. Essa prática muito significativa na sociedade portuguesa foi um exemplo disso, são a fundação das Santas Casas de Misericórdia e a expansão delas em todo o território, já muito estudadas. Mas em Cachoeira, para o período que eu estudo, nós não temos Santa Casa do século XVIII, e a pesquisa ela recaiu sobre a iniciativa individual, no contexto da preparação para o bem morrer, né, como ela se apresenta nos testamentos, visando a salvação da alma, a expiação dos pecados do purgatório. Então, juntamente com os ritos fúnebres, os sufrágios pelas almas, as esmolas, os legados, eles ocupavam um lugar importante, um papel muito importante nessa preparação, e foram muito estimuladas pela Igreja. As doações, no caso das Cachoeira, elas beneficiaram vivos e mortos, como preconizavam as obras de misericórdia corporais e espirituais, através de missas e esmolas deixadas pelos testadores, e também destacar aqui que elas, eu incluí, né, no conjunto das doações estudadas também as alforrias, porque elas aparecem, de escravos, porque elas aparecem dentro desse conjunto. São registradas juntamente com essas outras práticas nos testamentos. Nos testamentos estudados, essas doações acabavam revelando aspectos importantes, não apenas da vivência religiosa desses sujeitos, mas também das relações sociais e dos vínculos interpessoais estabelecidos nessa sociedade. E aí, com uma breve introdução, que eu vou dar continuidade através da leitura do texto, né, sobre o tema que eu me propus a trabalhar hoje. Desde a Idade Média, a Baixa Idade Média, os testamentos portugueses limitavam a cota da qual o testador poderia dispor livremente a terça parte dos seus bens, sendo denominada de terça. Sob a influência da Igreja, ela foi transformada no meio de assegurar o sufrágio eterno por alma, através dos legados pios. No contexto moderno, diferentes textos eclesiásticos destacavam a importância da instituição dos legados pios para a salvação da alma. A enunciação dos legados divide-se em duas partes. A primeira remete aos ritos fúnebres do testador, mortalha, exposição, acompanhamento, cerimônia religiosa e enterro. A segunda remete às missas por intenções e devoções, esmolas a instituições ou pessoas. Nessa comunicação, analisaremos as disposições pias dos testamentos dos moradores da vila de Nossa Senhora do Rosário, do Porto da Cachoeira e dos seus termos, redigidos ao longo do século XVIII. Especificamente a parte que remete às esmolas e às missas em favor das almas de outras pessoas. Sugerimos que os critérios de escolhas dos beneficiados por essas disposições pias foram orientados por uma racionalidade específica dessas comunidades, que valorizou, antes de tudo, os vínculos construídos no cotidiano dos testadores. Só para chamar a atenção aqui, fazer um parênteses, os testadores, foram 93 testadores pesquisados, e eles vou traçar rapidamente o perfil desses testadores, eram 78 portugueses, sendo 42 nascidos no Reino, 4 crioulos e 3 africanos, 8 não informaram o local de origem. Eram, em sua maioria, homens, 63, e 68 do total de testadores tinham filhos, e eram 77 viveram o sacramento do matrimônio porque se declararam casados ou viúvos.
A maior parte deles habitavam em pequenas e médias propriedades rurais, né, e pertenciam às camadas médias e pobres dessa sociedade. Eles eram, em sua maioria, lavradores de tabaco, mandioca, mas existia também proprietários de fazenda de gado, artesãos, comerciantes e clérigos. Todos, praticamente, apenas 3, declararam que não possuíam escravos, demais todos os possuíam. E aí, retomando o texto, a prática das obras de misericórdia, ela foi um testemunho da vivência religiosa nas sociedades católicas do Ocidente moderno, ao mesmo tempo em que favoreceu e também foi reveladora da integração desses indivíduos à comunidade. Para Russell Wood, na obra Fidalgos e Filantrópicos, se a atuação das instituições de caridade foram as grandes responsáveis pela prática das obras de misericórdia em comunidades urbanas, nas comunidades agrárias, essa esteve associada à iniciativa individual, hipótese também compartilhada por William Martins. Aqui a gente tem 2 historiadores que demonstram, né, segundo Ana Cristina Araújo, que trabalhou com Lisboa, como houve uma predominância de doações às irmandades e às instituições de misericórdia em Lisboa, no período do século XVIII, como hospitais e santas casas, e William Martins vai trabalhar com uma outra sociedade urbana, que é o Rio de Janeiro, do século XVIII, também identificando o mesmo padrão ao estudar os irmãos terceiros carmelitas e franciscanos, os testamentos desses sujeitos. Em ambas as sociedades urbanas pesquisadas por esses autores, Rio de Janeiro e Lisboa, os testadores transferiram parte significativa da sua terça para instituições de caridade, responsáveis pela seleção dos beneficiados pelas esmolas dos testadores. Os dados levantados nos testamentos das comunidades rurais de Cachoeira revelam que nela os testadores foram responsáveis não apenas pelos recursos destinados à prática da caridade, mas também pela seleção dos beneficiados por ela, indicando uma predominância da iniciativa individual na prática da caridade. Os testamentos analisados nesse texto integram o corpo principal da minha pesquisa de doutorado, no qual desenvolvi a análise de um conjunto de 93 testamentos, como eu já citei, redigidos em 1701 e 1800, pesquisados nos arquivos públicos do Estado da Bahia e no Arquivo Municipal de Cachoeira. É importante ressaltar que os testamentos, em sua maioria, estão inseridos em inventários pós-mortem e outras fontes, o que nos permitiu acompanhar o efetivo cumprimento ou não da vontade dos testadores, bem como levantar mais dados sobre os beneficiados e os tipos de esmolas instituídos. A região vinculada à Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira compunha-se de 8 freguesias ou paróquias e pertencia à capitania da Bahia, do Recôncavo Baiano. A vila era um importante entreposto do comércio interregional em meados do século XVIII. A maior parte dos testadores da nossa mostra habitavam as áreas rurais, residindo em unidades produtivas próprias ou arrendadas. A atividade agrária das freguesias de Cachoeira era voltada para 3 tipos de lavoura: cana, fumo e mandioca. Nas freguesias do Sertão, de baixo, a pecuária foi a atividade essencial. Embora tivessem um papel significativo na produção econômica do Império Português, as comunidades organizadas nas diferentes freguesias de Cachoeira se encontravam relativamente distantes dos centros de decisão política do Império Português e dos meios oferecidos pelo mesmo para a conquista de privilégios e benesses, aos quais um número muito restrito de habitantes teve acesso. Os sujeitos, em especial das camadas pobres e médias dessa sociedade, dependeram de forma preponderante para sobreviver ou ascender socialmente nesses espaços do Recôncavo Baiano e do Sertão de Baixo, das relações sociais e dos vínculos interpessoais que constituíram cotidianamente, assim como das redes de solidariedade e apoio mútuo construídas nos diferentes espaços onde se relacionaram, familiar, de trabalho, religioso, de sociabilidade, dentre outros. Então, a partir dos dados recolhidos nos 93 testamentos que nós pesquisamos, na parte da doação testamentária, né, incluída nos legados fios desses sujeitos, que diz respeito à destinação de esmolas e de missas em favor das almas de outras pessoas, nós construímos um sucinto perfil das esmolas e dos beneficiados por elas, abrangendo os mortos e os vivos aos quais foram destinadas.
é importante ressaltar que nós só computamos aquelas doações que foram denominadas pelos próprios testadores como esmolas. Entre os grupos beneficiados, temos, primeiro, as almas de outras pessoas contempladas com sufrágio. 58 testadores fizeram esse tipo de solicitação para os seus pais, seus cônjuges, outros parentes consanguíneos, parentes espirituais, né? Parentesco constituído a partir do batismo, afilhados e compadrios, e escravos e outras pessoas pertencentes ao seu círculo social. Nós excluímos desse conjunto as missas destinadas às almas do purgatório. Um outro grupo contemplado nessa parte das doações testamentárias, no contexto dos legados pios, foram os escravos contemplados por alforrias. 41 testadores fizeram esse tipo de registro nessa parte do seu testamento, concedendo alforrias gratuitas ou por coartação, que beneficiou um total de 116 escravos, que é um número muito pequeno, se comparado ao total de 1.056 escravos computados para esse conjunto de 93 testadores. Mas ela foi uma prática relativamente comum, porque foi feita por 41 testadores. Parentes consanguíneos foram beneficiados com esmolas. Eram netos, irmãos, filhos legítimos e naturais, cunhados, noras e genros, sogros, sobrinhos, primos, filhos e netos, foram os mais lembrados desse grupo, mas também incluiu irmãos, sobrinhos, cunhados, genros, dentre outros. O número de pessoas beneficiadas nessa categoria foi superior de escravos alforriados. Foram 153 parentes beneficiados por 40 testadores. Aparece o registro desse tipo de esmola feito por 40 testadores. Ela não vai de encontro à doutrina da caridade da igreja, nem das práticas das obras de misericórdia, porque essa valorização, né, da esmola concedida aos mais próximos aparece em várias obras eclesiásticas, né, que eu pude trabalhar ao longo produzidas entre o século XVII e XVIII na tese. As instituições religiosas, elas foram objeto de doações feitas por 33 testadores. Quer dizer, elas computam apenas um total de 13% de todas as doações realizadas no conjunto. Né? Outros, é um grupo que eu criei para denominar um conjunto enorme de doações feitas por 33 testadores, onde aparecem esmolas para compor dotes para moças pobres, mulheres solteiras, viúvas e casadas, pobres ou não, crianças rejeitadas, padres, rapazes solteiros, alguns que pretendiam tomar o hábito eclesiástico, parceiros comerciais e amigos do testador. Outro grupo que aparece beneficiado nessa parte das esmolas concedidas no âmbito dessa doutrina da caridade, das obras de misericórdia, são os parentes espirituais. Cerca de 26 testadores deixaram algum tipo de esmolas para afilhados, comadres pobres em situação de viuvez e compadres. E os escravos também aparecem recebendo esmolas que são feitas por 17 testadores. As esmolas, normalmente, para os escravos, seus escravos, consistiam em doações de roupas, objetos pessoais e dinheiro. Por fim, a gente tem 13 testadores fazendo doações para os pobres pedintes e mendigos dessa categoria que os acompanhassem em suas procissões fúnebres. A partir da análise desses dados e de outros obtidos nas fontes consultadas, constatamos que algumas questões aparecem. Primeiro, o maior volume de esmolas e legados foram destinados a parentes consanguíneos ou espirituais, afilhados e filhos de parceiros comerciais. Essas pessoas possuíam o mesmo status social dos testadores ou inferiores a eles. Um segundo elemento que a gente pode perceber é que os pobres, pedintes e mendigos, convocados para participarem do cortejo fúnebre do testador, eles estão presentes nesses testamentos em Cachoeira, mas de forma constante, mas não significativa. Os tipos de pobres mais contemplados na doação são, em geral, moças e rapazes, filhos de pessoas com as quais os testadores teriam se relacionado por vínculos de amizade ou através de transações econômicas.
Há também viúvas e crianças rejeitadas, muitas delas criadas na residência dos testadores. Em todos os grupos apontados acima, um outro elemento importante para a gente destacar aqui, os destinatários das esmolas, eles foram nomeados e identificados pelos testadores. Não eram desconhecidos, mas membros da mesma comunidade com os quais eles tinham estabelecido algum tipo de vínculo. Na maioria dos casos, não foi possível, porém, identificar a natureza desses vínculos, mas eles eram identificados, nomeados. Um outro elemento importante é que em todas as categorias apresentadas, houve uma hegemonia de mulheres e de crianças entre os beneficiados. Entre as mulheres, as solteiras predominavam na categoria parentes espirituais, eram as afiliadas, e também na categoria outros. Essas esmolas eram direcionadas à composição de seus dotes matrimoniais e condicionadas à realização desse sacramento. Caso não fosse realizado, o dote a esmola não deveria ser concedida, deveria ser convertida em missa para a alma do testador. Mulheres e crianças também predominaram como beneficiários das alforrias, sendo as alforrias de crianças muitas vezes justificadas pela lealdade e obediência das suas mães. Um último elemento também que a gente pode salientar aqui é que as instituições religiosas elas estão presentes entre os destinatários das esmolas de cachoeira, mas não se constituem maioria, como foi o caso observado por Ana Cristina Araújo, em Lisboa, ou por William Martins, do Rio de Janeiro. Em Cachoeira, as instituições mais frequentes são as vinculadas ao testador, como a sua igreja matriz, suas irmandades, santos e capelas de devoção. Raras esmolas foram destinadas ao Hospital de Caridade da Vila e não se verifica nenhuma doação à Santa Casa da Misericórdia da Bahia. As poucas doações feitas a institutos religiosos regulares, existiam 3 bem próximos, né, os carmelitas na Vila, os franciscanos do Convento do Paraguaçu e o Seminário de Belém dos Jesuítas, na primeira metade do século, elas foram realizadas, em sua maioria, por sujeitos que mantiveram algum tipo de vínculo com as devoções, erigidas em capelas de seus conventos e seminários, solicitando em contrapartida o direito de ser sepultado em seus espaços sagrados, e ocorreram na primeira metade do século. A gente pode pensar aqui como os sujeitos de instituições beneficiadas com os legados de esmolas testamentárias da nossa amostra pertenceram essencialmente aos espaços familiar, pais, cônjuges, filhos agregados e expostos, de trabalho, agrícola e comercial, escravos e parceiros comerciais, e também o espaço paroquial, as irmandades, os parentes espirituais, os sacerdotes. Os testadores de cachoeira elegeram como beneficiários de suas esmolas, prioritariamente, as pessoas com as quais tiveram vínculos mais significativos. Um elemento importante a destacar é a influência de critérios morais fundamentados em valores e princípios cristãos, honra, lealdade, obediência, na definição dos pobres, parentes ou escravos destinatários das esmolas. Convém também considerar que se trata de uma amostra construída a partir de um número relativamente pequeno de testamentos, 93 no total, mas que abarca um conjunto significativo de sujeitos sociais. Um dado que nos chamou a atenção nessa pesquisa foi a inexistência da Santa Casa da Misericórdia na Vila da Cachoeira, no contexto colonial, a despeito da importância econômica da vila. A ausência dessa instituição, intermediária da relação entre doadores e recebedores dos legados e esmolas, especialmente nos espaços urbanos, pode ajudar a compreender o caráter personalizado que as esmolas adquiriram nessa sociedade rural e os critérios definidos pelos testadores em sua distribuição, que fica evidente na seleção dos sujeitos beneficiados e na valoração dos bens distribuídos. Concluindo, a gente pode pensar que as informações obtidas nas fontes consultadas apontam para uma valorização das relações comunitárias, potencializadas pela vivência na comunidade paroquial onde estavam inseridos. Se a gente pensar que a gente está falando da América Portuguesa, onde os sujeitos estão migrando para essa região, quer seja na condição de colônias ou de escravizados, essa vivência comunitária nesses territórios rurais, isolados dos centros de decisão de poder, ela tem um papel muito significativo. E a comunidade paroquial, ela exerce essa função através da prática dos sacramentos, ritos fúnebres, batismos, matrimônios, missas, procissões,
devoção aos santos, mas também da disseminação dessas doutrinas, como foi a da caridade, das obras de misericórdia e também das atividades confraternais realizadas nas Irmandades. Essa vivência comunitária amplia as possibilidades de interação e apoio mútuo, mas também funciona como um mecanismo de reafirmação das relações de poder e subordinação entre os testadores e os potenciais recebedores das esmolas. Muitas esmolas concedidas a filhos, afilhados, agregados e escravos, por exemplo, foram justificadas pela lealdade e obediência que teria caracterizado a relação dos beneficiados ou de seus familiares com os testadores. Outras, direcionadas a pessoas pobres da comunidade, foram condicionadas ao bom comportamento ou à manutenção da honra, conceitos da época. Por outro lado, tais esmolas também funcionaram, a despeito dos limites impostos à sua concessão, como importantes meios de acesso a bens, status, subsistência, afetos, relacionamentos, propiciando significativa experiência de mobilidade, ainda que restrita, para uma minoria de pessoas pertencentes a essa sociedade beneficiada com essas doações. Por fim, concluímos enfatizando que as considerações apresentadas nesse texto não têm a intenção de negar a crença desses sujeitos no ideal salvacionista cristão, nem o valor das suas práticas caritativas, mas reforçar a percepção destes enquanto ativos agentes sociais, e não apenas como meros receptores do discurso religioso institucional. Obrigada.